Sim, senhoras e senhores, finalmente estamos de volta. Sim, estou realmente muito animado. Eu nem consigo explicar para vocês o quanto estou empolgado por finalmente estar de volta com todos os meus amigos, apenas falando sobre as coisas que estão na minha cabeça. De verdade, temos tanta coisa para colocar em dia. Muita coisa aconteceu. O que eu perdi? O Daily Wire se separou ou demitiu a Candace Owens. O Daily Wire rompeu relações com Candace Owens. Candace Owens é demitida. Ela foi demitida ou a deixou para abolição? Jeremy, o rei deus do Daily Wire, anunciou que o Daily Wire e Candace Owens se separaram. Daily Wire e Candace Owens terminaram seu relacionamento. Tenho que te perguntar sobre a recente saída de Candace Owens, justificando por que ele demitiu Candace. Tipo, eu realmente quero saber o motivo exato pelo qual ela foi demitida, sabe? Droga. Tudo bem, aparentemente eu perdi muita coisa. Bem-vindo de volta. Pessoal, e desta vez é só a Candace. Então, obviamente, precisamos falar sobre o elefante na sala. Seria tão inautêntico. Seria tão pouco Candace se não falássemos do elefante na sala. E realmente não tem como simplesmente continuarmos de onde paramos. Sabe o que quero dizer? Não dá para evitar. A resposta é sim. O presidente Joe Biden, de fato, fez cocô nas calças na França outro dia. Todo mundo sabe que ele fez cocô nas calças. Eu sei que ele fez cocô nas calças. Mas especialmente nós, mães de crianças pequenas, sabemos exatamente o que aconteceu. É um agachamento inconfundível, inegável. E eu acho que a parte mais reveladora foi a expressão do Joe Biden. Jill Biden olhou para o seu bebê e parecia uma mãe decepcionada. Ela fez aquela cara de, você só pode estar brincando comigo agora. Eu não te falei? Para ir ao banheiro antes de entrarmos no carro. Mas isso, é claro, não é o único elefante na sala. Brincadeira, tem um muito maior e vamos falar sobre ele também. Sabe, para mim, meu podcast eu descrevo como simplesmente conversar com meus amigos ao telefone. É assim que eu me sinto. Nem parece que o mundo inteiro está ouvindo. É meio que tipo, nossa, você viu isso? Isso é uma loucura. Acabei de ler um livro maluco. Meu Deus, o que está acontecendo com o nosso governo? É corrupto. É como conversar com minha família ao telefone. E então a gente meio que descobre que o mundo inteiro está ouvindo quando começam a sair todas essas matérias negativas sobre mim. E eu fico tipo, basicamente estão me espionando. Por que alguém está ouvindo nossas conversas privadas? Então sim, quando eu descobri, meio que junto com o resto do mundo, que meu programa tinha sido cancelado de forma bem pouco cerimoniosa, foi bem chateante. Foi meio como se você estivesse falando naqueles telefones antigos. Telefones com fio até tarde da noite. E tipo, seus pais estão dormindo e aí você acha que eles estão dormindo? E de repente sua mãe atende e diz, essa conversa termina agora, e você está de castigo por 2 semanas. Acabou? Extremamente perturbador. E acho que outra coisa estranha é que quando a maioria das pessoas sai do emprego, elas simplesmente saem do emprego. Isso não vira realmente uma notícia global onde todo mundo sente que precisa comentar. Sim, um trending topic mundial no Twitter por uma semana inteira. Uma loucura. E eu quero dizer isso, de verdade, minha vida inteira. Acredito que você sempre deve tentar terminar de forma amigável, seja em um relacionamento, seja no meio de um divórcio, que espero que nunca aconteça, ou mesmo apenas ao sair de um emprego. Quero dizer, por que mais colocaríamos anos em algum lugar se você não quisesse que esse relacionamento terminasse de forma amigável? Esse sempre deveria ser o objetivo, quero que você saiba disso. Onde quer que você vá, não invista anos em algum lugar para depois ter um término conturbado. E, sinceramente, também acho que é o mais correto profissionalmente não falar sobre o motivo da separação ou o que aconteceu. Mas eu fiquei chocado, muito chocado, e tenho certeza de que você também ficou. Quando mal o término foi anunciado, Andrew Klavan já apareceu dizendo, ei, sou eu. Eu me escolho. Eu vou ser o ex-namorado maluco dela. Foi como uma turnê bizarra que ele fez. Ele achou que era seu dever, ou talvez alguém o tenha nomeado cavaleiro e dito, sabe de uma coisa, Andrew Klavan? Este é o seu dever, sair por aí e simplesmente difamar Candace Owens. Diga o que quiser sobre ela. E tem uma parte disso que todo mundo está deixando passar, e eu realmente quero falar sobre isso. Acho que a Lauren Chain resumiu bem, ou pelo menos apontou isso no Twitter. Ela meio que disse, sabe, o que está realmente faltando em todas essas conversas com o Andrew Klavan é, vocês estão percebendo que ele basicamente está dizendo que ela foi muito legal com ele? Não houve nada que ela tenha feito do ponto de vista pessoal.
Sim, essa é meio que a parte principal, que eu acho que muita gente está deixando passar. Lauren Chen está certa. Eu sempre fui gentil, educada e calorosa com Andrew Klavan durante anos. Eu tinha o que eu descreveria como uma relação de trabalho muito boa com ele, assim como tenho com todos. É importante para mim sempre me portar de forma profissional, além de ser sempre gentil e perguntar sobre a vida das pessoas. E apenas algumas semanas antes disso, Andrew Klavan estava sentado na minha frente no backstage, perguntando sobre meus filhos, perguntando como eu estava, conversando com ele sobre o fato de eu ter feito uma cirurgia. Eu tinha andado de bota ortopédica pouco antes disso porque fiz uma cirurgia em dezembro. E eu acho que isso é, não sei, nem quero dizer que é estranho, é mais do que estranho. Eu acho que é desonroso. Sabe, muita gente pergunta, por que todos esses jovens seguem Tristan e Andrew Tate? Por que eles não seguem pessoas como, sei lá, Andrew Klavan? E eu realmente passei muito tempo tentando entender como isso acontece. E acho que foi anunciado recentemente que alguém como Andrew Tate se tornou a terceira pessoa mais pesquisada no Google no mundo. Isso foi anunciado recentemente. O terceiro homem mais pesquisado no Google no mundo é Andrew Tate, o irmão dele. Eles vêm do lado errado dos trilhos. Como eles conseguem conquistar tantos jovens que o seguem? Acho que uma coisa na qual eu apostaria minha vida é que, se eu e Andrew Tate fôssemos inimigos, ele não estaria sentado na minha frente me perguntando sobre meus filhos. Ele não faria isso. Também quero dizer que, em relação à forma como sempre me comportei com meus colegas, se eu tivesse algum desacordo com algo que eles disseram, eu nunca faria nada além de ir diretamente até eles. Eu faria isso. Eu não ficaria guardando ressentimento algum. Na verdade, isso é uma história real. Uma vez, Matt Walsh tweetou algo e eu achei que ele não tinha os fatos. Nem vou contar a situação. Não era tão importante. Eu simplesmente liguei pra ele e eu disse algo como: "Oi, vi seu tweet. Acho que você deveria conversar com essa pessoa, pois acredito que há algo que você não está considerando." Matt respondeu: "Não vou mudar de opinião sobre isso." Eu disse: "Não estou pedindo para você mudar de opinião, só quero apresentar outro fato." E eu liguei pra outra pessoa e eles tiveram uma conversa. Eu nem sei o que aconteceu com aquela conversa, mas é assim que eu esperaria que colegas de trabalho se comportassem. Você simplesmente levantaria alguma questão diretamente com a pessoa que você vê todos os dias. Mas o Andrew Klavan não fez nada disso. E o que ele disse sobre mim e o motivo pelo qual estou respondendo de forma contundente é porque isso chegou a um nível não só de tremenda desonra para ele como indivíduo, mas também de difamação flagrante. Andrew, ele simplesmente mentiu. Eu sei, foi algo tão estranho de assistir para mim. Ele estava mentindo com tanta convicção, e eu vou mostrar para vocês como realmente é possível perceber esse tipo de mentira na política em geral. E vamos começar indo direto ao Andrew. Ele, em sua segunda aparição falando sobre mim, porque, você sabe, ele realmente queria que eu saísse, mas também não consegue parar de falar de mim, e apareceu em um programa chamado Cross Politic. E ele estava explicando o meu suposto antissemitismo. Ouçam só. O Daily Wire se separou da Candace Owens. E parte disso foram coisas que ela estava dizendo e que achamos fortemente antissemitas. E ela fazia isso de uma forma que era meio difícil de identificar. Então eu estava tentando mostrar onde essas coisas aconteciam. Fortemente antissemita, mas de um jeito difícil de perceber. Então, o que estamos entrando aqui agora, obviamente, é como o Black Lives Matter dando a definição de racismo. É de um jeito que só pessoas com olhos treinados conseguem enxergar. Caso contrário, ele só colocaria um vídeo e diria: "Uau, olha essa coisa absurda que a Candace disse, que antissemita." Esse cara é realmente racista. Ele simplesmente sai falando N-word por aí. Obviamente essa pessoa é extremamente racista. Mas quando você chega nesse ponto de dizer que foi feito de um certo jeito, você já sabe que isso não existe, que eles vão ter que inventar. Eles têm que fazer um Jesus Smollett. Sabe o que eu quero dizer? Você simplesmente tem que inventar. E adivinha? Andrew faz exatamente isso. Ele entra numa farsa sobre Hitler. Aliás, deixa eu te explicar o que eu quero dizer quando falo em uma farsa sobre Hitler. Estamos em 2024, certo? Se alguém chegar pra você e disser, sei lá, eu sou uma pessoa negra e alguém amarrou uma forca e deixou pendurada no meu pescoço, isso provavelmente é uma farsa. Simplesmente as pessoas não estão amarrando forcas em 2024. E isso simplesmente tem todo o cheiro de farsa. Para uma pessoa judia, Andrew é judeu de origem. Se estão tentando te convencer disso. Que alguém simplesmente subiu no palco e começou a dizer sim, eu amo Hitler. Ou, sabe, essa pessoa estava glorificando Hitler. Provavelmente estão mentindo para você. 99,9% das vezes. É mentira. E eles fazem isso porque tem.
construído a imagem de Adolf Hitler em nossos livros escolares. Eles sabem que nós instantaneamente recuamos quando ouvimos: meu Deus, essa pessoa está apoiando Hitler. Então, Andrew simplesmente mergulha direto em uma farsa sobre Hitler. E aqui está o que ele diz, ou pelo menos o que ele diz que eu disse. Ouça só. Mas quando você começa a dizer coisas como alguns daqueles livros que Hitler queimou não eram tão ruins, sabe, eu fiquei chocado. Isso é algo que a Candace realmente disse. Fiquei surpresa ao saber que os livros que Hitler estava queimando ou que os nazistas estavam queimando eles não eram bons livros. Eram livros ruins. Eram livros socialistas. Andrew, meu amigo. Andrew, meu ex-colega. Eu simplesmente não sei como você consegue fazer isso. Eu estou com algum problema? Tipo, eu não tenho a capacidade de mentir desse jeito. Como você pode acreditar nisso? Eu subi na minha plataforma. Quando eu estava tipo, sim, não, Adolf Hitler, tipo, quando ele estava queimando livros, era ótimo. Eu só achei que seria totalmente tranquilo eu fazer isso. Claro que não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu nem estava falando sobre Adolf Hitler. Era um episódio que eu estava fazendo sobre psicologia, e eu estava falando sobre como muitas das pessoas que trouxeram ideias modernas da psicologia eram pervertidos. E eu citei 3 Cristo entre esses psicólogos. E o psicólogo a quem ele está se referindo é Magnus Hirschfeld. Ele por acaso é judeu, mas isso não era importante para mim. Eu só estava falando sobre psicologia. Não era mais importante do que o Cristo que eu mencionei naquele episódio. Não precisava mencionar que eles eram cristãos, só o fato de que eram pervertidos. E o que ele está fazendo aqui é, na verdade, defender um pervertido Magnus Hirschfeld, fingindo que ele é Adolf Hitler. E eu disse, meu Deus, é tão bom que os livros dele tenham sido queimados. Não, eu apenas apresentei um fato real, que está no site do Museu do Holocausto. É fato que o Instituto de Sexo de Magnus Hirschfeld foi incendiado por manifestantes estudantis. Fato literal do Museu do Holocausto. Site. E aqui está o que eu realmente disse depois. Na minha opinião, ele é um pervertido. Isso não significa que sua biblioteca ou seu instituto deveriam ter sido incendiados. Não há desculpa para incendiar um instituto. Aí está, pessoal. Isso parece alguém que apoia a queima de livros de alguma forma? Não. E é por isso que ele nunca mostrou o clipe, claro. É para eu acreditar que ele não tinha acesso aos clipes e às declarações que fiz no Daily Wire, que ele não está sujeito ao mesmo processo de checagem de fatos ao qual eu era submetida todos os dias no Daily Wire, que ele simplesmente não conseguiu descobrir o que foi que eu realmente disse. Claro que ele podia. Ele só queria mentir e queria me difamar. E eu acho isso horrível. Eu acho isso realmente horrível. Então, o que foi que eu fiz que realmente irritou o Andrew Klavan? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu fico pensando, eu sempre tive uma relação tão boa com esse cara. O que eu fiz para merecer isso? Eu nunca faria isso com ele ou com qualquer pessoa. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para ele planejar um ataque contra mim e manchar meu nome sem nenhum clipe, sem nenhum contexto? E ele meio que entrega isso no título do episódio dele, porque Cristo realmente é rei. E isso, sinceramente, foi onde as coisas começaram a ficar um pouco perturbadoras para mim. Andrew, por 5 meses inteiros, estava remoendo isso, quero dizer, nunca deixou escapar nada para mim, nunca mencionou nada, nem quando eu ouvia, tudo por causa de um tweet que eu postei em novembro passado, onde compartilhei um versículo da Bíblia. E eu terminei o versículo da Bíblia, aqui está, dê uma olhada, dizendo que Cristo é rei. É só um versículo da Bíblia, ok? Você vai notar que ninguém foi marcado nesse versículo. Isso não foi uma resposta a nenhum tópico. Foi um tweet isolado. Mas lembre-se, o Andrew está mentindo descaradamente, certo? Então ele diz, ok, esse é o tweet que me incomodou. Agora eu só vou fingir que esse tweet foi publicado de uma forma diferente. E aqui está como ele mente de novo. A verdade que escondia a maldade, que eu achei a verdade mais perversa de se usar, foi a verdade de que Cristo é rei. Sabe quando você joga essa frase para o Ben Shapiro, que ela usou Cristo é rei em uma discussão com o Ben Shapiro? Onde, obviamente, isso carregava esse peso. E é por isso que eu estava abordando isso. Então aí está. Não, é claro que eu não joguei essa frase para um judeu. Eu só tuitei isso sozinho. Eu não usei essa frase em uma discussão com um judeu. Eu só usei essa frase ao final de um versículo bíblico porque esse é um momento apropriado para usar essa frase. Quando eu estava pedindo paz, depois que, na verdade, alguém me insultou e me chamou de pseudo-sofisticada. E
Não teve outro propósito além de eu estar pedindo paz. Só isso. Cristo, Rei do meu coração. Eu não preciso desse drama, porque se você se lembra, eu estava com 38 semanas de gravidez. E então, obviamente, o mundo reagiu, porque acho que o Andrew achou que seria uma ideia brilhante lançar esse ataque à doutrina cristã durante a semana da Páscoa. E as pessoas não gostaram. Elas não gostaram. E eu só quero dizer que sou muito grata a todos vocês que me defenderam. E disseram o quanto isso era errado, o que estava acontecendo, como você simplesmente não trata um colega dessa forma, e denunciaram a natureza sinistra do que ele estava fazendo. E ele continuou tentando justificar, dando entrevista atrás de entrevista. As pessoas basicamente se revoltaram e disseram: como você pode fazer uma coisa dessas? A essa altura, ele já estava enveredando para o que eu chamaria de lógica de cachorro de Hitler. Eles ficaram tipo, do que você está falando? Ela disse crise. O que ela crise? Explicação. Lógica cachorro Hitler. Ouça só. E há um grupo considerável de pessoas, antissemitas, pessoas que odeiam judeus, que estão usando Cristo Rei como o que a esquerda chamaria de apito de cachorro. E eles usam isso para insultar as pessoas. Existem fotos de Nick Fuentes, que é um antissemita declarado, gritando Cristo Rei de uma forma agressiva, sabe? De um jeito quase pugilístico, querendo basicamente dizer: Jesus, vocês estão ferrados. É isso basicamente o que eles estão dizendo. Então vocês realmente não podem dizer nada? Mas essa pessoa, Nick Fuentes, também disse: Cristo é rei, anos antes da Candace. E aparentemente Andrew Klavan acha que Nick Fuentes escreveu o Novo Testamento. Então toda vez que você for usar Cristo é rei, Jesus é rei, certifique-se de reconhecer essa lógica canina de Hitler. Você sabia? Você tem um cachorro? Vocês têm um cachorro. Você sabia que Hitler também tinha um cachorro? Você já repudiou Hitler hoje com o seu cachorro? É bem, então isso faria de você um amante de Hitler. Isso é pura lógica de esquerdista. Adoro como ele atribui isso à esquerda. Ele diz algo como: bem, você sabe, a esquerda chamaria isso de dog whistle. Pois é, não. Aparentemente, a direita woke também chamaria isso de dog whistle, um dog whistle de Hitler. Você basicamente está me associando a alguém sem absolutamente nenhum motivo em várias entrevistas. Por nenhum outro motivo além do fato de que você, pessoalmente, tem problemas com essa pessoa por causa da forma como ela te atacou. É ridículo. Mas sabe de uma coisa? No meio de tudo isso, eu nem consigo ficar tão chateada com o Andrew porque, de novo, acho que ele acabou se atacando no processo. Ele mostrou o próprio caráter. Enquanto tentava atacar o meu, ele revelou o próprio caráter. Mas você tem que se perguntar, o que deu ao Andrew a coragem de mentir de forma tão beligerante? Além do fato de que, aliás, o responsável pela verificação de fatos no The Daily Wire, o conselheiro-geral, é seu genro. Então acho que isso provavelmente ajudou a passar nas verificações de fatos. Ele é casado com o filho de Andrew. Mas o que mais lhe deu coragem? Bem, o que foi que o Kanye estava dizendo sobre os contratos? Ele devia saber que eu não podia responder. Ele deve ter se sentido confortável sabendo disso. Eu não podia dizer nada para defender meu próprio nome e minha própria honra, mas ele se meteu em outra coisa quando começou a mentir sobre mim de uma forma que chegou ao nível de difamação. E por isso eu posso me defender de você, Andrew. Eu posso me defender de você. E de verdade, ainda não desejo o mal para você, porque não quero isso no meu coração. Eu não quero vingança e ódio no meu coração. Eu te desejo toda a bondade do mundo. Na verdade, o que eu desejo para você? É um sacramento de confissão por ter feito algo com tais pensamentos, tramando por tanto tempo, por meses. Simplesmente desafia, de verdade, simplesmente desafia a minha compreensão. Eu nunca conseguiria fazer isso. Eu simplesmente iria conversar com meu colega. E aqui está o que eu vou dizer. Sempre na minha vida, quando coisas assim acontecem, sempre há um motivo. E é porque isso me inspira a ser grande. Isso me inspira a ser maior do que eu já fui. Isso me inspira a vencer pessoas que estão fazendo coisas ruins. Então decidimos nos divertir um pouco. Muitos de vocês me enviaram e-mails. Foi simplesmente uma enxurrada de e-mails de pessoas perguntando como podemos te apoiar. E uma coisa é dizer, ei, queremos uma doação. Outra coisa é podermos criar um produto que vai ajudar a apoiar este programa de todas as formas em que ele está crescendo. Gente, estou apresentando os copos stands. Não confundir com um copo do Estado. O primeiro que vou assinar vai para Andrew Klavan. Na frente aqui temos o logo do programa e está escrito Cristo é Rei. E sim, de fato, na parte de trás está escrito Woke Right Tears.
Estou dizendo para vocês, eles estão fazendo o maior sucesso. Vocês vão querer acessar clubcandice.com. E quando você compra um desses copos standees, você apoia o programa. Você nos ajuda a continuar independentes. E, aliás, aqui está o que vamos fazer. Vamos descontinuar esses. Então, este é o branco. Vamos descontinuar toda vez que atingirmos o próximo 1 milhão de inscritos. Então, agora, em que número estamos? Tipo, 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Quando chegarmos a 2 milhões, esse será descontinuado e vamos criar outro Standees Cup. E você vai ter que colecionar todos. À medida que subimos de novo para o público que eu tinha, acho que estávamos perto de 4 milhões de inscritos. Tudo bem. Nós podemos reconstruir. Eles ficam com aquele canal. Nós vamos construir este canal e tudo vai ficar ótimo. Então, eu realmente quero agradecer ao Andrew Klavan pela inspiração para lançar o Standees Cup. Há tantas coisas que você pode fazer. Ele nos sustentaria. Qualquer temperatura. Se você tiver um desentendimento com alguém e quiser que essa pessoa entenda isso, esses copos vão ser absolutamente incríveis. Não confunda com os copos do Estado. Esses são básicos. Esses são ultrapassados. Esses estão errados. Acesse clubcandice.com, apoie o programa. E mais uma vez, pessoal, só quero agradecer muito por cada tweet, cada postagem no Instagram. Eu vi tudo. De verdade. Eu não estaria sentada nesta cadeira se não fosse por todos vocês que me apoiaram desde o início disso. E senhoras e senhores, isso realmente é tudo o que vou dizer sobre isso. Se o meu ex-namorado maluco, Andrew Klavan, consegue ficar de boca fechada. Certo, pessoal, estamos prestes a entrar em algumas histórias, mas quero lembrar vocês de se inscreverem neste canal do YouTube, porque este é o novo canal do YouTube. Eles vão ficar com o antigo. Tudo bem, nós podemos reconstruir. Além disso, incrivelmente, estamos disponíveis no Spotify. Estamos disponíveis no Apple Podcasts. Onde quer que você ouça, provavelmente estamos disponíveis. Quero agradecer a todos os meus apoiadores no locals.com. Eu não poderia ter feito isso, literalmente não poderia ter feito isso sem o investimento de vocês em mim e no estúdio. Eu me sinto muito abençoada. Vamos entrar em algumas histórias. Então, isso é só Candace, o que é muito, muito empolgante, porque também é uma oportunidade para eu fazer anúncios de uma forma diferente. E eu queria realmente me envolver com os anunciantes. E ler para vocês anúncios nos quais eu realmente acredito, apresentar empresas nas quais eu realmente acredito, que na minha opinião estão alinhadas com a nossa missão como conservadores, nossa missão como americanos, antes de tudo. E por isso estou muito orgulhosa de contar para vocês novamente sobre a Good Ranchers. Vocês definitivamente deveriam se envolver com essa empresa, a história por trás é incrível. Não é uma história que eles compartilham com frequência. É sobre um casal que realmente sentiu que Deus os chamou para entrar nesse mercado. Porque sabemos que há toxinas horríveis sendo colocadas em toda a nossa comida. Então apoiem essa empresa, pessoal. O Dia dos Pais está chegando e esse é um ótimo momento para experimentar a nova caixa da Good Ranchers. Você vai receber sua carne entregue diretamente na sua porta. E se você estiver pensando no seu pai e pensando, o que posso dar a ele no Dia dos Pais? Sim, bem, ela se chama King Cut Box. É verdade que o pai é o rei da experiência no churrasco. Acompanha 2 filés de costela com osso cortados grossos, 4 filés mignon cortados ao meio e 2 tiras grossas de Nova York com osso cortadas. É um banquete digno de um pai rei, o presente perfeito para este Dia dos Pais. E não é só isso. Exclusivamente para os ouvintes do Candace, vamos oferecer bacon grátis para sempre. Você está me ouvindo? Bacon grátis para sempre. Eles fizeram isso exclusivamente para mim porque eu contei o quanto gosto de bacon quando estávamos em uma ligação. Com qualquer nova assinatura, é isso que você vai receber, além de 10% de desconto no seu primeiro pedido enquanto durar sua assinatura. Vocês já sabem o problema com a comida. Estamos importando nossa carne do mundo todo. Então qual é a solução? Bons Fazendeiros. É 100% americano de ponta a ponta. Então sempre que alguém compra uma caixa de Bons Fazendeiros, ele estará ajudando as fazendas familiares. E eles doam uma parte dos lucros para veteranos paralisados da América. A missão deles é ajudar a trazer os americanos de volta à mesa de negociações e apoiar os heróis da nossa nação. Assim, você tem agricultores sendo apoiados, pecuaristas sendo apoiados e veteranos que lutam por nossa liberdade e trabalham incansavelmente para colocar comida em nossos pratos também sendo apoiados. Então, mude a forma como você compra carne hoje mesmo visitando a Ranchers. E quando chegar lá, não se esqueça de usar meu código Candace. Essa é a única maneira de garantir seu bacon grátis vitalício, além de 10% de desconto na sua primeira caixa. Mais uma vez, o código é Candace. Torne este Dia dos Pais ainda mais especial com a Good Ranchers.
é o presente perfeito. E é a maneira perfeita de apoiar o programa. GoodRanchers.com, carne americana entregue na sua casa. Então, algumas más notícias. Zelensky, a rainha do bem-estar americana, aparentemente não gosta de mim. E tem muita gente. Ele está fazendo uma lista e conferindo 2 vezes. Isso é loucura, mas é verdade e é real. E as pessoas estão realmente preocupadas com a minha vida por causa disso. Eu entendo o porquê. Então Rob Starbuck tweetou isso. Isso é insano. Uma ONG ucraniana acabou de divulgar uma lista de inimigos que inclui cidadãos do EUA. Cidadãos. Essa lista nos culpa pelos problemas da Ucrânia no campo de batalha. Aqui é onde fica ainda mais louco. O fundador dessa ONG foi treinado pelo Departamento de Estado do ZSER. Departamento de Estado. A lista inclui eu, David Sachs, do Museu Elon, Jim Banks, Rand Paul, Jack Posobiec, Charlie Kirk, Candace Owens, JD, Candace Michael Knowles. Ah, meu Deus. Toda vez, não sei. Ele é a pessoa mais legal do mundo por algum motivo. Ele está na lista. Ele está sempre na lista. Josh Hawley, Eric Schmidt, Ron DeSantis, Don Trump Jr., Tucker Carlson, Ron Paul, Thomas Massey, Dan Bongino e os irmãos Tate. A lista continua e continua. Na verdade, a lista é ainda maior. O nome do fundador é Anatoly Bondarenko, e ele foi treinado no Tech Camp do Departamento de Estado. Agora ele está usando esse treinamento para mirar em cidadãos do EUA, cidadãos com uma lista de inimigos. A ONG também recebeu fundos dos Estados Unidos. Isso é totalmente inaceitável. Não só estamos sendo forçados a financiar uma máquina de moer carne, matando inúmeros jovens homens e mulheres quando a paz poderia ter sido alcançada, mas agora aquele país que tem recebido nosso dinheiro tem um grupo mirando nos Equersteiro, cidadãos e o governo dos EUA. Treinaram o fundador deles. Sim. Corrupção é o seu nome na Ucrânia. Sempre foi uma lavanderia para americanos. Eu fui meio que o primeiro a denunciar isso, mas estou muito chocado de me ver nessa lista. Sério, o que eu fiz para o Zelensky? Foi algo que eu disse? Eu não vou dizer isso. Eu gostaria de dar um soco na cara do Zelensky porque isso é violento. Mas estou dizendo que se eu pudesse dar um soco em alguém na cara e não ter consequências, seria no presidente Zelensky. Não vejo problema nenhum nessa afirmação. Eu mantenho o que disse. Acontece que o Zelensky quer me dar um soco de volta. Se ao menos fosse tão simples assim. Estamos lidando com o Zelensky. Ele é obviamente um psicopata perturbado e também um mentiroso. E sim, ele está, de fato, enviando Cristo para o abate sob o disfarce de outra coisa. Acho que ele é apenas o seu bolchevique comum. Você vê homens usando crucifixos, sendo arrastados para fora de suas casas, gritando, rezando, pedindo para não serem tirados de suas casas. Isso é, de fato, uma operação de moedor de carne. E eu acho que porque muitos de nós têm coragem de denunciar isso e de enfrentar essas iniciativas patrocinadas pelo Estado. E fazer perguntas sobre o que realmente está acontecendo, acabamos indo parar na lista dele. E sim, isso é assustador. Isso é assustador, mas eu continuo corajoso. Não estou tão preocupado com a minha vida quando se trata do Zelensky, porque ele é um homem muito pequeno. Agora, provavelmente você não vai conseguir salvar minha vida do Zelensky, mas há uma boa notícia. Existem muitas outras vidas que você pode salvar, e eu, obviamente, sempre fui um parceiro orgulhoso da Preborn. Você já me ouviu falar sobre a Preborn. Eu vou continuar falando sobre a Preborn. Eles têm o coração cristão mais maravilhoso por trás dessa empresa. Eu nem quero começar a falar sobre as pessoas que trabalham na empresa porque eu nem conseguiria te explicar. Mais sobre o que eles realmente fazem. Mas todos nós sabemos contra o que estamos lutando aqui com a Planned Parenthood. É demoníaco. É maligno. Eles estão faturando bilhões. E eles continuam fazendo isso porque têm essas parcerias com o governo. E no fim das contas, eles estão tirando a vida dos mais inocentes da nossa nação. É absolutamente perturbador que eles tenham crescido até o tamanho que cresceram, mas eu realmente acredito que estamos começando a mudar a conversa em nosso país. As pessoas estão começando a perceber quem foi Margaret Sanger e o que o aborto realmente é. Não se trata de escolha, é claro. O bebê nunca tem a chance de escolher. E as pessoas que fazem abortos tendem, aliás, a se arrepender muito. A Planned Parenthood está gerando enormes lucros, incluindo milhões em financiamento dos contribuintes. E a maneira como eles revertem isso é com os pré-nascidos. Sim, pré-nascido. Esse é você e eu, e nós podemos roubar ativamente a clientela deles, ou seja, os bebês. Aqueles que eles estão tentando matar, nós conseguimos salvar essas pequenas vidas preciosas.
A Preborn opera com um orçamento muito enxuto, salvando mais de 200 vidas de bebês todos os dias, sem nenhum financiamento do governo. A rede de clínicas da Preborn está situada nos cantos mais sombrios do país, competindo diretamente com os gigantes do aborto, e eles precisam da nossa ajuda agora, mais do que nunca. Quando você doa $28 para a Preborn, você oferece um ultrassom gratuito para uma gestante que está passando por uma crise. Eu estou te dizendo, uma vez que uma mãe ouve o batimento cardíaco do seu bebê, tudo muda. Eu nunca vou esquecer esse momento com cada um dos meus filhos. E o que acaba acontecendo depois disso é que a chance de vida do bebê dela dobra. Você pode patrocinar isso. Você pode patrocinar a vida de um bebê precioso hoje. Sua doação dedutível de impostos irá diretamente para salvar essas vidas. Basta descarte 250. Você diz a palavra-chave é bebê. São 250 libras, querida. Ou você pode ir para Preborn Candace. Esse é o preborn.com/Candace. Certo, agora para esta louca história real. Não sei se é Providence, mas esta é uma história real. Então vou compartilhar isso com vocês. Em 2022, obviamente, quando Kanye tweetou o infame tweet DEFCON 3, eu estava passando muito tempo com o Kanye. E o mundo inteiro caiu em cima dele, o baniram e disseram: você deve ir embora e nunca mais voltar. Sabe, foi uma situação muito difícil para eu lidar, antes de tudo, porque eu simplesmente não acredito em jogar amigos debaixo do ônibus. E havia esse esforço obsessivo de jornalistas para me fazer isso, para me fazer juntar ao coro de vozes que estavam dizendo coisas horríveis sobre ele. Eu não sei por que eles queriam que eu fizesse isso. Parecia sádico. Parecia que, bem, você é amigo dele, então queremos que ele saiba que está realmente sozinho. E eu nunca cedi. Eu só pensava comigo mesmo. No fim do dia, tudo o que eu tento fazer é deitar minha cabeça no travesseiro. Se eu tenho algo a dizer para alguém que faz parte da minha vida, eu digo essas coisas em particular, como já falei várias vezes no programa, seja um colega, um amigo ou um membro da família. Você lidar com essas situações de forma privada é o certo a se fazer, se você tem algum senso de honra. Bem, aqui está o que aconteceu. Ele, naquele momento, bem na hora em que aquele tweet aconteceu, quis vir ao meu programa para falar sobre isso, para falar sobre o que estava acontecendo na vida dele. Isso o fez dizer isso. E esse pedido foi recusado, obviamente porque essa não era minha própria rede, totalmente justo. Você pode decidir quais convidados deseja ter em sua rede se eles representarem ideias nas quais você acredita. E às vezes as redes só querem evitar uma controvérsia por completo. Então não tenho nenhum problema com isso. Mas ele ficou profundamente chateado com isso. E o Ye meio que se virou para mim e disse: sua voz está sendo controlada. Você nem pode me receber e nós somos amigos. E a única coisa que pude dizer para ele naquele momento foi: eu tenho essa câmera simples. Por que a gente não vai para minha casa e simplesmente grava um podcast? Tipo, agora com todo esse incêndio acontecendo, acho que talvez tenha sido o dia em que ele descobriu sobre a Adidas, ou talvez fosse outra empresa. E eu só disse: vamos meio que guardar isso em uma cápsula do tempo, porque um dia eu vou ter minha própria plataforma. E eu realmente quero ouvir o que você está pensando agora e por que está fazendo isso. Sua vida inteira, vista de fora, parece que está sendo destruída. O que está motivando isso? Então fomos para minha casa e gravamos um podcast por algumas horas com uma camerazinha bem simples. E é louco ouvir essa conversa agora que ele não é mais o assunto do momento e as coisas se acalmaram e prevaleceram. É algo que estou realmente animado para trazer para vocês nesse novo programa. Obviamente, não temos tempo para fazer isso hoje, mas eu quero mostrar para vocês um trecho dessa conversa. Antes de fazermos isso, Kanye, acho que o artista anteriormente conhecido como Kanye West nos deu Gold Digger, uma ótima música. Então, primeiro deixe-me falar para vocês sobre a Gold Co. Que transição maravilhosa foi essa, não é mesmo? Eu estou simplesmente arrasando. O programa da Candace está demais. Depois de tudo o que você passou este ano, senhoras e senhores, depois de toda a inflação que vimos nesses últimos 4 anos, depois de ver o seu dinheiro de impostos financiar essas guerras intermináveis, as rainhas do bem-estar de outros países, depois de testemunhar a perseguição de um oponente político como em uma república de bananas, depois de presenciar tudo isso, o que você vai realmente fazer para proteger o seu dinheiro suado? Porque se você acha que está seguro, então eu tenho uma ponte em Baltimore para te vender. Eu sei o que eu vou fazer. Eu estou sempre diversificando, e faço isso com ouro e prata, o tipo de dinheiro que esta administração não pode controlar nem desvalorizar. Para este programa, decidi fazer parceria com a empresa de metais preciosos mais bem avaliada, a Goldco.
A Goldco não está apenas ajudando a apoiar o novo programa, mas também está me ajudando a proteger meu dinheiro das guerras sem fim, da dívida e da inflação que vem deste governo, que tem sido um desastre, este governo. E agora, eles vão oferecer à minha audiência até 10% de bônus instantâneo em prata, mas somente enquanto durarem os estoques. Então acesse CandiceLikesGold.com para saber mais. Eu simplesmente adoro isso, CandiceLikesGold.com. Quem não gosta de ouro, certo? Você receberá um kit de proteção patrimonial de cortesia para aprender fatos sobre como os metais preciosos podem ajudar você. Mais uma vez, você irá até CandiceLikesGold.com. Você não vai esquecer porque isso é CandiceLikesGold.com. Tudo bem, pessoal. Louco. Esse foi um anúncio maluco que eu trouxe comigo nessa cápsula do tempo. Yai. É uma loucura ouvir isso. Vou lhe dar apenas 1 minuto agora porque estamos sem tempo. E realmente, esse episódio só está anunciando que estou de volta. E também quero confirmar com ele se está tudo bem com essa cápsula do tempo. É realmente notável ouvir o que ele está dizendo agora, em retrospecto. E às vezes, com o tempo, as coisas parecem totalmente insanas. E então, quando você ouve de trás para frente, percebe onde estava o coração dele. Então ouça esse pequeno teaser. Existe uma maneira de agradar os dois lados e encontrar esse lugar de felicidade. Há coisas, há situações em que, por exemplo, Trump e Biden tinham muitos pontos em comum quando eu olhava para as políticas deles. Então eu realmente estou interessado em realmente trazer a felicidade de volta ao mundo, trazer a alegria de volta ao mundo. Mas precisamos cobrar das pessoas o que elas estão fazendo para que haja felicidade no mundo. Não podemos simplesmente dizer, tudo bem as pessoas complicarem demais os acordos e conspirarem nesses acordos, e de não nos enxergarem como seres humanos, como artistas, atletas e atores, que precisamos estar dispostos a, nos posicionar por isso para conseguir mudar alguma coisa. E nós precisamos nos unir como sociedade para sermos a primeira civilização que realmente se tornou civilizada, sabe? Para acabar com a guerra. As pessoas, existe a possibilidade de termos um mundo sem guerras, onde a espécie humana não está em conflito entre si, mas somos mais sofisticados por causa das redes sociais, por causa das informações que temos agora. E nós simplesmente precisamos de pessoas como nós e de Deus nos usando para levar isso adiante para o próximo nível. Precisamos retomar o controle do nosso país. Temos que retomar o controle da nossa família. E agora, existe uma agenda na mídia e na política para remover Deus, remover a família e tirar o nosso país de nós. Então, é hora de retomarmos o controle novamente. E com Deus do nosso lado, é isso que vai acontecer. Eu tenho fé nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também diria, pessoal, é isso. E tem muito mais. Isso é só o começo. Este é apenas o primeiro episódio. Estamos apenas começando. Não seja, é claro, a última pessoa a entrar para o Club Candace. Aliás, também estamos vendendo exemplares autografados. O primeiro que eu assinar será enviado para Andrew Klavan, para que ele possa guardar suas próprias lágrimas woke de direita. Quero garantir que ele tenha algo que mantenha elas frias, que mantenha elas quentes. Não sei se elas são quentes ou frias. Não sei o que motiva Andrew Klavan, mas sei que ele vai receber uma das canecas autografadas, o que significa que não vai sobrar muita coisa, porque obviamente é uma quantidade limitada. E novamente, esses serão descontinuados toda vez que atingirmos mais 1 milhão de seguidores. Você tem que pegar todos, como Pokémon. Então acesse clubcandice.com. Se você está procurando uma forma significativa de apoiar meu trabalho independente, gente, eu amo todos vocês. Preciso dizer, quando descobri que meu programa foi cancelado, fiquei realmente triste. Depois eu lembrei, espera 1 minuto. Eu sou a Candace. Eu sou o programa. Essas são as minhas pessoas. Você não pode cancelar a Candace, e ninguém sabe disso melhor do que meu grande amigo e colega, Ben Shapiro. Vejo vocês na próxima vez.